falo, correria é coisa de pobreza mental, espiritual, relacional, financeira. Eu não acho que Deus fez os filhos dele para viver na correria. E eu saí um pouco dessa correria, ou diminui minha quantidade de correria. Eu nem gosto dessa palavra, desse período sabático. Então eu vejo a vida com outros olhos. E o mais louco é que eu trabalhei muito menos e consegui produzir o mesmo tanto em número absoluto. Riqueza. Só que, em termos proporcionais, eu trabalhei muito menos e produzi muito mais. Porque eu aloquei menos horas. Seu lucro por hora ali... Meu lucro por hora aumentou muito, entendeu? Porque eu saí da correria e comecei a ser mais arquiteto das coisas, em vez de ser um operador. Total. E aí, na Bíblia, fala que, está claramente escrito lá que a primazia, o ingrediente, né? É um dos principais fatores, eu acho que é o principal fator, está escrito dessa forma mesmo, para ter sabedoria e o temor ao Senhor. Esse é o principal fator. Sim. Não está escrito que o segundo fator é a contemplação, mas na minha leitura eu entendi isso, que ele era o segundo fator ou um dos top 3 fatores ali para atingir a sabedoria, assim como Salomão fez. Cara, e é justamente isso. O ato de contemplar é o ato de observar. E quem está na correria não observa. Tá no automático, né? Tá no automático. E para você poder saber quem que você tem que contratar, quem que você tem que demitir, quem que você tem que demitir que vai te dar problema em 1, 2, 3 meses ou parou de performar, você precisa da contemplação, da observação. Você tem 3 filhos, às vezes você é pai. Quem que você tem que dar mais atenção naquele momento da vida que está passando por uma mudança de hormônio ou ele está passando por um problema na escola? Sem contemplação, sem observação, você não sabe. Às vezes um familiar fica depressivo e ninguém percebe antes, só vê depois. E aí já é tarde demais para ajudar, ou é mais doloroso para remediar, por falta de contemplação. Então, correria anula a contemplação. Se anula a contemplação, diminui o nível de sabedoria. Vive na corrida dos ratos. Então, nesse 1 ano que eu mais aprendi, apesar do meu lucro por hora ter aumentado bastante, nem foi sobre fazer dinheiro. E eu tô no jogo, quero fazer, sou empreendedor e tudo mais. Foi sobre viver mais leve, sair da correria ou diminuir a correria e apreciar o belo. E quem tá na correria não faz isso, na minha visão. Por isso que correria é coisa de pobre. Agora a explicação completa, eu acredito que você concorda comigo. E eu sei que é um termo que a gente usa no automático, só que pra mim, correria é coisa de quem tá dando desculpa. Porque se não deu tempo pra fazer, Com certeza. é porque você não planejou bem. Então um problema mais sobre planejamento do que falta de tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tem uma coisa que aconteceu, e aí é curioso você falar Entendeu? disso. Entendeu a filosofia da Com correria? certeza. Faz Eu sentido? eu concordo 100% na Eu real. odeio essa palavra, cara. Então, mas eu gostei. Vou te explicar como que eu uso a correria e tem um pouco a ver com o que você está falando, até um ponto de autorreflexão aqui. Normalmente, o que acontece é, eu lembro de uma frase que o Joel J falou num podcast que eu não vou lembrar, e aí isso aqui é seu, tá? Esse é o café maravilhoso que você falou que ia mandar. Xícara de melhor marqueteiro do mundo, olha aí pra você, cara. World's Best Marketer. E aí um cafezinho. Obrigado. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a vida toda, não, desculpa. Há 1 ano atrás, mais ou menos, eu tava começando a produzir conteúdo. E aí eu tava com a cabeça de, cara, vou produzir conteúdo e assim por diante. E aí deu certo, né? Eu produzi conteúdo, consegui ganhar seguidores e assim por diante. E aí a minha agenda explodiu. Naturalmente. Isso deve ter acontecido com você em algum momento também, que tipo assim, cara, todo mundo você recebe 1 milhão de convite. É convite pra podcast, é convite pra gravar publi, é convite pra ir nas paradas e assim por diante. Palestras infinitas. Total. Você pode pegar... Se você abrir sua agenda agora, você pega a palestra daqui até o final do ano tranquilo. Toda semana você vai estar palestrando. Porque, cara, tem pouca gente que tá pra fazer palestra lá em Manaus, né?